Dois Toques. Oferecimento Kia Sun Motors, Suzuki Sun Motors e GBUX Previdência e Seguro de Pessoas. Boa noite, amigos da bem-vindos. Estamos chegando para mais um Dois Toques, nosso Dois Toques desta quinta-feira e mais um dia de muito frio aqui em Porto Alegre, por todo o estado do Rio Grande do Sul, né? Porque nós estamos aí para o Brasil todo, né? Também aquelas pessoas que não estão aqui no Rio Grande sabendo a friagem que estamos passando, mas é a nossa realidade, né? Mas quente está o Mundial Interclubes, os 4 clubes brasileiros classificados para a próxima fase, a fase de mata-mata agora. Teremos um clássico, né, no próximo sábado já, um clássico brasileiro, o Botafogo e Palmeiras. O Flamengo vai enfrentar nada mais nada menos que o Bayern de Munique e o Fluminense, que garantiu ontem a sua classificação, Fluminense do Renato Portaluppi, né? Vai enfrentar o Inter de Milão. É o Inter, mais uma vez, à frente do Renato, né? Como ele sempre diz, que se dá bem, vamos torcer dessa vez que ele tenha sucesso também, os brasileiros. Pelo menos um, já temos garantidos aí, estará nas quartas de final, exatamente nesse confronto de brasileiros. Bom, aqui a dupla Grenal, bom, o Grêmio já em atividade, treinando para a volta aí, a retomada do Campeonato Brasileiro. O Inter no próximo final de semana. As movimentações são contratações, possibilidades de saídas, enfim, né? Mas é a realidade da dupla Grenal. Olha, e o Juventude também, né? Juventude que acabou cedendo aí ontem à noite, foi confirmada a contratação de Kaique pelo Grêmio. Um jogador que não sei se merecia tanto desse interesse aí, né? Mas o Grêmio há muito tempo tentou, o Internacional também queria esse jogador, mas agora é definitivo a vinda dele para o Grêmio. Nossos Dois Toques, você nos acompanha aqui pela Master TV, sinal para todo o Brasil, pela antena parabólica, canal 575, para todo o estado do Rio Grande do Sul, pelos canais 20 e 520 da Claro Net. Algumas regiões do estado também na faixa dos 500. Estamos aí aqui também no Pô Stream TV, nos estudos no shopping, como vocês podem perceber. Bom, para o mundo através das plataformas digitais. Eu tenho o meu canal, Dois Toques, Cadu Oliveira, vai lá, escreva, compartilhe, dê o seu like, Dois Toques, Cadu Oliveira, repetindo, e aí você assiste qualquer hora do dia, da noite, se não pôde ver ao vivo. Também pelas redes sociais das emissoras. Nossos Dois Toques para a Simmer, Sindicato das Máquinas Agrícolas, inovação é nossa área. Masal, nossa força é tradição com a Masal. GBUX, que é o seguro e proteção para a sua família, essa instituição genuinamente gaúcha, nos orgulha todos nós, completando esse ano 112 anos, então é um caminho certo para a sua segurança e também a segurança da sua família. Também para o Grupo Aspecir, que é todos os Ramos Seguros, Assistência Financeira e Previdência, que é o patrocinador oficial, Pilar do São José, que está aí, né? Já na próxima fase da Série D do Campeonato Brasileiro, querendo seu acesso à Série C. Nossos Dois Toques de hoje, até para analisarmos aí essa passagem dos brasileiros para a próxima fase, a fase de mata-mata do Mundial Interclubes, olha, está surpreendendo, tem sido um sucesso. E também, né, para projetarmos essa volta da dupla Grenal, que precisa voltar em melhores condições do que foi, né, a primeira etapa, né, antes daí do Mundial Interclubes. O Inter, Juventude em zona de rebaixamento. O Grêmio conseguiu se afastar um pouquinho, né? Está aí uma situação, comparando com o próprio Grêmio, uma situação menos ruim, mas muito longe daquilo que a gente quer, espera dos nossos gaúchos aí, principalmente da dupla Grenal em termos de Campeonato Brasileiro. Embora o Inter está aí na Libertadores da América, vai enfrentar exatamente o Flamengo, né, que está lá no Mundial, e pela Copa do Brasil, o Fluminense. E o Grêmio terá a repescagem na Sul-Americana. Comigo, o craque sempre, esse craque aqui, Roberto Pauletti, Ayrton Rusch, que é o presidente do TJ, antes da honra e prazer de estar aqui conosco também, e o homem da revista Gol. Vamos falar no transcorrer do programa, olha só, saiu aí, ó, a última edição, tá no forno, saiu do forno, tá quentinho ainda, olha aqui, ó, hein? José Avelino Neto, 42 anos da revista Gol, que maravilha, hein? É um guerreiro, né, velho? É uma luta incessante, manter uma publicação ininterrupta ao longo desses anos é coisa de débil mental. Tá certo. Bom, mas como é que vocês estão acompanhando aí esse Mundial Interclubes? Olha só, o sucesso está sendo tão grande que a FIFA, de 4 em 4 anos, agora exemplo do Mundial de Seleções que teremos ano que vem. A FIFA já está pensando em fazer de 2 em 2 anos pelo sucesso que esse primeiro Mundial aí nesse formato está acontecendo. Olha, e os brasileiros não deixando nada a desejar aí
para os europeus, né? Os 4 classificados. Os sul-americanos, o Boca e River ficaram fora. O Boca já tinha sido eliminado e ontem o River foi derrotado e acabou ficando fora também, né? Então, sul-americanos é por conta dos brasileiros. É surpreendente ou não, na opinião de vocês, Paulete, Ruschel e Avelino? Olha, para mim... Boa noite, obrigado pela presença, amigo. Para mim não é surpreendente. Eu até gostei muito desses enfrentamentos que houve entre os clubes nossos com os clubes portugueses, porque eu sempre achei que Benfica, Porto, não seriam campeões aqui do Campeonato Brasileiro. E esse Mundial, nesses grandes enfrentamentos que estão acontecendo e que irão acontecer, estão mostrando exatamente isso. Os clubes brasileiros, nos últimos anos, graças à situação econômica, se fortaleceram de tal forma que eles estão lá disputando de igual para igual, com as grandes potências. O Boca foi um desastre. O Boca conseguiu empatar com um time que eu e o Ruschel, se montássemos um time, botar o Cadu na esquerda, lá a gente... E faria... o Avelino botava onde? Ele faria... É nosso técnico, é o que mais entende de futebol aqui. Nem tanto. Mas o Boca conseguiu perder, assim, empatar com o Auckland City, e o River Plate conseguiu não classificar também, numa chave que ele poderia classificar. Jogou bem ontem, até contra a Inter de Milão. Mas, resumindo, estou achando excelente esse campeonato do ponto de vista de comparativo. Os grandes times vão jogar um pouco mais e os nossos também acho que vão jogar um pouco mais do que estão jogando. E eu acho, o Ruschel, o Avelino e Paulete, isso mostra a qualidade do futebol brasileiro. Claro que não é mais tinha aqueles jogadores excepcionais, extraordinários, até que o futebol mudou, né? Mas essa disparidade que se fala, acho que a grande vantagem em relação aos europeus é a questão financeira. Eles compram quem eles querem, eles levam para lá quem eles querem. Mas está mostrando sua qualidade do futebol brasileiro. O que nós precisamos, que eu tenho dito aqui, é arrumar a seleção brasileira. E eu acho que agora com o Ancelotti, embora repetindo, né, que eu tenho dito, sempre fui contra um técnico estrangeiro. Mas dessa vez eu acho que é o mal necessário. Então eu tenho essa esperança, porque jogadores, capacidade de futebol, o Brasil tem sim para voltar. O Brasil sempre é um dos candidatos a título no próximo Mundial, mas não favorito. Mas eu acho que as coisas podem melhorar, sim. Olha, eu sou um sujeito saudosista. Eu me lembro muito no passado. Nós somos, né? Todos nós. Não tem mais, né? Todos nós lembramos no passado, quando o Grêmio, o Santos, principalmente o Santos, Botafogo, Flamengo, Internacional, Palmeiras, a Portuguesa de Esporte, a Ponte Preta, o Cruzeiro, o Atlético, tantos times no passado iam muito para a Europa jogar contra esses times todos. E nós não tínhamos na televisão como nós temos hoje. Então, quando a gente via nas rádios e nos jornais, especialmente, a gente ficava assim encantado dos resultados que as nossas equipes tinham e normalmente venciam esses times de lá. Né? Até porque o poder econômico deles lá não era tanto quanto é hoje. E aquilo ali era uma coisa muito bacana, eu gostava muito. Né? Hoje nós estamos revivendo isso, assistindo esses jogos, que em princípio, eu até não tinha muita expectativa nessa competição. Não tinha. Achava que era uma competição qualquer. Mas eu me surpreendi, porque realmente, olha, o sucesso nessa primeira edição, eu acho que essa ideia deles quererem fazer de 2 anos, eu acho que é interessante e acho que vai ser uma coisa muito legal, porque isso aí vai fortalecer muito, especialmente o nosso futebol aqui no Brasil, porque os clubes do Brasil vão muito se interessarem para jogar as competições todas, para chegar à Libertadores da América e ganhar a Libertadores da América. Porque chegar lá e, de repente, um dos nossos clubes aqui vier a ser campeão, olha, a visibilidade, falando aqui dos nossos times, que especialmente Grêmio Internacional, a visibilidade seria monumental. Então, essa é a minha torcida, eu espero que essa competição continue tendo um resultado positivo e cresça mais ainda. Acima da visibilidade, Ruschel, a questão financeira. Não, mas eu não quero perder o foco. Não, até só trocar de assunto, eu não quero trocar de assunto. O Fluminense já ganhou, até agora são 3 jogos, 147 milhões. Eu quero exalar aqui meu mau humor, né?
Tá voltando meus tempos de meninos, onde nós ficávamos adorando o Flamengo, na época era Botafogo, em São Paulo era Palmeiras, Corinthians, depois surgiu o Santos, e nós ficávamos com times de segunda linha, segunda classe. Nós estamos comparando os orçamentos e projetando o futuro onde não há a mínima condição de alteração, não há a mínima condição de alteração. Eu estou vendo que nós ficaremos aqui cada vez mais para trás no Sul, né? Se tu pegar um orçamento de Flamengo de 1.300.000 e se tu olha o plantel do Flamengo que está lá, Varela ou aquele outro menino que é da seleção brasileira, entre os 3 zagueiros, 2 são da seleção. 2 da seleção, sempre sobra um. Na lateral esquerda, um é o da seleção e o outro, para mim, é melhor que ele. Aquele Ayrton ainda é melhor que o Alexandre. Então, só peguei os 4 da zaga do Flamengo e vi as substituições que fazem. Sai Pedro, entra Plata, então, assim, na esquerda, o terceiro reserva, o Cebolinha é o terceiro reserva. Terceiro reserva. Não perde a essência, da ponta esquerda. Então, olha a qualificação. Então, eu não vejo como nós, a curto prazo, possamos de novo se habilitar a ganharmos essas competições. Então, eu tenho medo, meu medo, Avelino, é que nós criamos essa primeira linha, esse campeonato, que não será de 4, que será de 2 em 2 anos, que lá estejam repetidamente Palmeiras, lá repetidamente Flamengo, e eu não vejo, em curto prazo, possibilidade de Grêmio e Inter voltarem a esse patamar. E acho que aí os orçamentos ficarão cada vez mais distantes. Esclarecendo, orçamento de Grêmio e Inter entre 500 e 600 milhões, o do Flamengo já está em 1.300.000. Se vocês conseguem perceber a diferença... É gigantesca. Olha, é gigantesca. Essa premiação do Mundial Interclubes, ela pode chegar a $1 milhão. Isso pagaria, claro que Grêmio Internacional em outra situação, né, em termos de equipe, pagaria a dívida de Grêmio Internacional. É verdade. Pagaria a dívida de Grêmio Internacional. Não, o campeão vai ganhar $120 milhões. Sabe o que é isso? Não. É isso. A premiação toda. Hoje, só o Fluminense já ganhou 147 milhões. A iniciativa da FIFA foi espetacular de realizar essa competição com esses times todos de cada continente, né? E é um trabalho assim espetacular, uma edição assim monumental. Olha, eu que estava um pouco, o cara vai ficando um pouco velho e eu tenho a revista, e a gente vai ficando bem cansado de tantos jogos na vida. Eu já fui tantas vezes jogos de futebol na minha vida que eu já estava quase desistindo. Mas sabe que assistindo os jogos, esse campeonato mundial, eu fiquei entusiasmado, muito entusiasmado. Agora, mas essa colocação do Rusch, ela realmente é preocupante, porque a gente vê, hoje a gente está vivendo uma vida que eu tenho dito, eu sou campeão gaúcho, eu fui campeão gaúcho, tu está na zona, eu não estou, eu saí da zona, agora tu está na zona. Essa é a nossa realidade, e essa preocupação. Ficamos na micuinha, coisa de micuinha. E aí tu vai ter que realmente repensar, reestruturar a dupla Grenal para voltar a ser aquelas equipes de top quando brigavam pela ponte de cima. Cadu, mas deixa eu pegar o exemplo, sem querer dominar a palavra aqui, mas estou falando demais. Eu só quero dizer assim, pega o exemplo do Inter, que fez uma bela equipe titular. Eu continuo insistindo, Paulo, te conhece a minha ideia. O Inter, para mim, tem um belo time titular, mas onde trocou a primeira peça, já desanda. É a mesma coisa. E estamos concorrendo contra times que eu citei aqui. Eu citei aqui. Vocês viram quem é reserva no Palmeiras? Aquele jogador que eles contrataram do Atlético por um caminhão de dinheiro, que virou o jogo. Paulinho é reserva no Palmeiras. O Maurício é reserva. O Maurício é reserva. Seriam titulares aqui, com uma perna só. Então, o desnível que está me assustando é o desnível que nós estamos... E aí a possibilidade de ganhar um campeonato. Mas é que... É muito difícil. Eu vou pegar ainda essa linha do Rusch, que eu acho muito interessante. Tem um detalhe só que eu acho que poderia aproximar, que é contratar bem. Porque ao mesmo tempo que 600 milhões não é um orçamento desprezível, né? Claro, na comparação com 1 bi mas quando tu contratas, vou dar o exemplo do Internacional, Rohel, Kaique Rocha, que não jogam,
Cleiton, Valência, Borré, jogadores que não vão, que não jogam, que não entregam, o teu dinheiro ele se escoa. Com esses 5 caras, você pode contratar 3 de primeira linha e ter um banco da base, um banco melhor fortalecido, e até fazer esse rodízio que os treinadores fazem na Europa, que estão começando a fazer aqui no Brasil também, o Felipe Luiz está fazendo no Flamengo. O único jeito que eu vejo a médio prazo, porque a curto prazo eu acho que tem toda a razão, não tem como chegar perto deles, mas a médio prazo as contratações serem mais pontuais. O Grêmio contratou mais de 50 grandes jogadores. jogadores. Internacional também quase chegou nesse número. E quais contratações que deram um resultado positivo? Olha, se contar os dedos, são mas o Grêmio percentual, Cadu, eu nem pego, eu nem como percentual. Esses dias eu fiz um desafio. Em 10 contratações, quantas tem que dar certo? No meu tempo era 6 ou 7. Hoje, se tu acertar 2 ou 3, exatamente, tu tem que sair comemorando fogos de artifício. Olha, dá para dar o exemplo aí, o Grêmio, quando contratou o Suárez. Olha, o time do Grêmio não era nada. Mas foi uma exceção. Mas, sim, claro, foi uma exceção. Mas o Grêmio não era nada. Mas contratou o Suárez, deu um salto gigantesco, porque o Suárez realmente jogava por 4 e decidia os jogos. Então, os parceiros do Grêmio, do time do Grêmio, sobressaíam de uma certa forma, porque o Suárez. Olha, esse jogo agora foi o Ruiz que falou agora, esse gol que ele fez agora. Uma coisa isolada, né? Uma jogada. 38 e ele não estava nesse jogo, não estava aparecendo muito. Não sei se vocês acompanharam tudo. Mas não estava um jogador diferenciado, o jogador com idade. Ele não tem aquela movimentação mais, né? Mas ele tem a qualidade exatamente. Exatamente. Então, em 90 minutos ele não apareceu, mas de repente, numa jogada só, fez a diferença. Quer dizer, isso pesa, né? Pois é, o que a gente espera é isso, né? Essa reformulação que dupla Grenal vai ter que ser feita. Aí se fala muito, não sei se o caminho é esse, né? Só que o que eu digo é tu tem que passar a ter uma gestão hoje profissional, né? Se é questão de SAF, se não é SAF, embora a SAF tem 50 mil situações de chave, e a SAF também não te dá a garantia de campeão, mas te dá a possibilidade, não sei qual é o tipo de SAF, mas gestão profissional, melhor dizendo assim. Tem muitos tipos de SAF que está dando certo. Tem times que estão com SAF e também não estão dando certo, né? Agora, o que Grêmio, é o que eu digo, essa situação de, eu sou presidente, Paulete é meu amigo, tu vai ser o vice de futebol, o Rusto vai ser o meu amigo vice de finanças, Fiorinho até mandou uma mensagem agora, tá? Aveline, tu é meu amigo, tu vai ser o vice de patrimônio. Isso não existe mais no futebol, não tem mais espaço para isso, né? Hoje, Grêmio Internacional, o que movimenta financeiramente são grandes empresas. Nessa linha do Rusto ainda, tem um clube que eu tenho uma certeza, a gente não pode ter certeza de nada, mas o Cruzeiro, a curto prazo, vai estar, a minha maneira de ver, no nível do Palmeiras e do Flamengo. O Cruzeiro está na ponta de cima da tabela do Campeonato Brasileiro. A curtíssimo prazo ele vai estar, porque nós tem um amigo comum nosso que trabalha lá, e a filosofia do Paulo Pelaipe, grande pessoa, do proprietário lá, é o seguinte: eu comprei, mas eu quero ser o melhor. E aí ele é um cara que, ao mesmo tempo que ele contrata por 2 milhões e 50 e 100 lá, o Dudu, no dia seguinte ele manda embora. E já repõe o cara. O Cruzeiro, eu tenho certeza que a curto prazo vai chegar e no próximo Mundial é capaz de estar lá. Mas essa é a gestão profissional, né, Paulete? Se não deu certo, vai embora, não adianta, né? Agora, os clubes estão com jogadores aqui pagando. Tu tem o Valência aqui que não entrega nada e o Inter não quer se livrar dele. Em relação a esse jogador... Acho que até quer, não está, conseguiu se livrar. Em relação a esse jogador Kaique, que foi contratado pelo Grêmio, rapaz, eu como colorado, né? E torcedor do Grêmio também, por que não, né? Até porque eu tenho uma publicação e gosto do Grêmio, não tem essa bobagem comigo. Eu sou colorado. Estiveste no Mundial de 83, 1983, a revista estava lá, cara. Esteve em todos os Essa revista é histórica, histórica. Mas tu não comprasse a revista, né? Estava lá. Não comprasse, não tinha nascido ainda, era muito jovem. Então vou te presentear essa revista. Não me promete que eu vou cobrar isso. Isso é uma palavra que eu estou cumprindo aqui, Cadu, em público. Eu sempre referendo isso, que ele esteve nos 2 mundiais. 3 mundiais.
Não, mas os 2 que nós ganhamos. Os Sim, sim. Só os que a E gente da seleção ganhou. brasileira. Que eu tive aquele rolo lá com aquele Ronaldo. Ronaldo, mas eu estou dizendo que aqui tu estivesse em 83 e depois estivesse em 2006 no Internacional, cumprindo esse dever histórico, né? Então é uma revista histórica. E essa edição, a revista começava, engatinhava ali, tu tiveste o faro de acompanhar, foi um investimento na época, né? Em 1983, viajar à Europa, cobrir um Mundial, era para poucos, né? Os grandes. E ele enxergou e quis o destino que o Grêmio ganhasse e a revista ficasse histórica, eternizada. E em 83, a partir de 83, no final de 1983, a revista começou a caminhar com as suas próprias pernas, porque, poxa, não tinha base, não tinha escritório, fazia trabalho artesanal em casa, né, com meia dúzia de amigos, o Cadu conhece muitos deles, Paulo Santa Fé foi um deles. Grande Paulo Santa Fé. Né? Então foi assim uma coisa muito diferente, né? Foi uma batalha assim monumental manter essa revista. Mas ninguém dura 40 e tantos anos. Está aqui a última edição, né? Saindo do forno, está quente a revista. Saiu ontem. Do forno agora, saiu hoje. Agora. Pois é. Nós estamos falando em quitar dívida, esse menino pode quitar a dívida do Grêmio. Mas esse é o Alisson, aquele de pé esquerdo pela ponta direita. Já vi jogar. Mas tu estava falando desse jogador, estava falando desse jogador, eu estava me lembrando, nós estávamos falando desse jogador do Caio. E o Ricardo Matias também, que está na revista também. E até está um pouquinho à frente já, além de ser 9, ele já tem mais partidas jogadas. Podem quitar, os 2 podem quitar os passivos. E o Mano está apostando muito nesse jogador. Até tem a matéria exatamente sobre ele, aqui, exatamente, sobre os jogadores da base, né? O Mano fazendo essa colocação em relação. Mas aproveitando já e trazendo aí muitas matérias aqui, o caso, né, referência gaúcha, o Rafinha, que é um jogador que já declarou colorado, né? Que pretende um dia diz que o objetivo dele, o sonho dele é acabar, né, com a sua carreira, encerrar a sua carreira aqui. Mas então vai demorar muito, o que tem acontecido, jogadores, né, só estão chegando aí depois de uma certa idade, como é o caso do Tyson, o Paulete, né, que mais uma vez se manifestou esse interesse aí, né, de encerrar a sua carreira no Internacional. Ele já tinha tido aquela última passagem. Mas ele não encerrou da outra vez? Pois é. Não, encerrou de uma forma assim, não muito agradável. Está que nem eu, está mal-humorado com o frio. Ele saiu incompatibilizado aqui. Assim. O Tyson só fez de conta que jogava, liderou o motim na época contra a liderança da greve, a famosa história da greve. Ele foi o líder da greve. Por que ele quer voltar para o Internacional? Não isso aí são os dirigentes que são sonhadores, né, tio? O Internacional até já descartou o percentual é muito baixo de jogadores, com exceção, tipo, um exemplo, nós estávamos falando do Soares, um jogador veterano. Normalmente, esses jogadores veteranos que passam por tudo que é clube, tão velho, já com quase 38, 40 anos, bobagem trazer esses jogadores, né? É um investimento assim. Bellini, deixa eu te dizer sobre isso eu tenho um conceito formado, tá? Eles inventaram, eu acho que CDD é no Grêmio. CDD é no Grêmio. E no Grêmio. E o Inter tem outro nome, o Capa. Eles inventaram. Então, esse cara, ele controla, que o Paulete dá 1000 passes com o pé esquerdo e não erra, e dá 50 com o pé direito e não erra, cabeceia, chuta, dorme cedo, ele dá tudo. E não se analisa a questão básica, que é a recenticidade. É a recenticidade. Eu não sou contra jogador, porque só que o Soares sempre foi de um profissionalismo. Tá com a família, tá com os filhos, tá com uma vida estruturada. Tu tem que olhar o cara. Olha, eu não tenho nada, e não é preconceito, mas tu tem que olhar a vida do cara. O cara tá solteiro, tá na noite, aí quer vir terminar a carreira. Não estou dizendo que é o caso do Tyson, estou falando em tese. O cara quer vir terminar a carreira aqui no Grêmio, no Inter. Peraí, ele quer vir pegar mais um ano de contrato às custas de Grêmio, ou ele quer vir jogar no Grêmio, quer vir jogar no Inter? E isso são informações que o CDD não vai te dar, o Capa não vai te dar. É dar uma olhadinha. Não, e tem um enfoque. Qual é a ambição do cara? Porque, olha, eu vou dizer uma coisa: o Amoroso, eu cito, um dos maiores jogadores que eu vi, foi ídolo na Itália, ídolo na seleção. Ele veio jogar no Grêmio quando terminou de um ano. Não jogou nada, lógico. Ele saiu daqui para o futebol 7. Ele nem foi para um outro time. Ele encerrou a carreira mesmo e nós pagamos para ele um salário de jogador vindo da Europa.
E isso, Cadu, é fazer papel de bobo. O que nós temos é que deixar de fazer papel. Não. Quer vir encerrar, O tá? Thiago Mas Neves. como é que foi teus últimos 2 anos? Se jogaste 50 partidas no ano, que é o que Isso pode aí, exigir de um jogador exatamente. hoje. É o mínimo, né? É o mínimo. Não, não, não. Isso é coisa básica. E entrando nesse assunto, fazendo um adendo do que tu dissesse, para mim, que acompanhe pela idade, pelo que eu acompanhei ao longo dos anos, de acompanhar os nossos times aqui do Sul, principalmente, eu considero o jogador, não adianta o sujeito conversar com a bola, saber dar um lançamento de trivela 40 metros, ter técnica, jogar. Esse jogador chegou aos 40 anos, eles não desaprendem a jogar bola, mas não tem as condições físicas ideais para jogar uma partida inteira. O que acontece? Para completar, eu acho que, fundamentalmente, um jogador, tu citasse aí, o Amoroso, e eu estava citando aí também, nós estávamos falando também no próprio Soares, que é o ponto de referência de um jogador diferenciado, o cara tem que ser tipo o Zé Roberto da vida, com 45 anos, o Zé Roberto está preparado fisicamente, jogando, brincando, correndo. Olha, se metesse o Zé Roberto hoje, 45 minutos jogar no time do Grêmio, com a idade que ele tem, em 2, 3 jogadas ele mete uma bola de... Isso varia de pessoa para pessoa também. A personalidade é tudo, né? E tem uma situação também que aí, quando os jogadores voltam, retornam aqui já com uma certa idade, que é a questão financeira, né? E que faz com que eles depois encerrem suas carreiras na Europa e voltem. É o nosso calendário, é o que não tem na Europa, né? Inclusive, o novo presidente da CBF está agora querendo reorganizar. Nós temos quantas competições por ano? É jogo que nem dizia Muricy, é quarta e domingo, quarta e domingo, quarta e domingo. Na Europa, não. Né? A Europa, você atravessa a Europa como atravessa o Rio Grande do Sul. Né? Nós vivemos num país continental. Então, jogos, quarta, domingo, viagem, sai daqui, vai para o norte, volta, vem e tal. Isso aí pesa muito, ainda mais com jogadores de certa idade. O Soares foi um problema. Quando ele veio, ele sabia, mas não tinha noção, mas não tinha a realidade. Aí ele se assustou quando ele passou a ter isso, né? Exatamente, jogar na quarta, depois no domingo, viaja, concentra, vem e tal. E aí, evidentemente, não, ele viu, Cadu. Agora, esse nosso calendário, ele tem que ser revisto. Senão, só tem mas só porque o Soares, ele viu que isso era fria para ele, mas só o seguinte, ele jogou mais de 60 partidas no ano, o Renato não conseguia tirar ele de campo, era uma briga, era 40 de segundo tempo, ele queria poupar o cara e fazia sinal para ele, e o Soares não ia dizer. E eu vi nesse jogo, esse golaço que ele fez aí, ele fez de novo o sinal, Cadu, mandando para a arquibancada o beijo para os filhos. O que eu estou dizendo que olhar um pouquinho a vida pregressa é um cara que está voltado para uma coisa. E ninguém gosta mais de noite que eu, Paulete. Eu não tenho nada contra a noite, senão vão achar que eu não Patroinha está assistindo? Não. Ô, Patroinha! Não, gostava. Ô, Patroinha, mas leva ela. A Patroinha sabe que era no passado. A Patroinha sabe que eu estou falando no passado. Mas ela corrigiu a tempo, viu, Patroinha? Corrigiu. Mas ninguém... Então, eu não estou sendo contra. Eu só estou dizendo o seguinte, que a vida é cobra. Tu não pode ter o que tu não dá. O Soares é uma exceção. Eu não posso criar regra em cima do Soares, pessoal. Era uma vida pregressa, dedicado cedo para a família, vivia muito profissionalmente e conseguiu, no Grêmio ele tinha 36, agora ele tem 38, jogar 60 partidas no ano. Era um fenômeno. Ponto. O resto não é assim, pessoal. Tem que ver se o cara quer vir jogar. Se ele tá, no ano anterior, ele está com 36 anos. Tá, mas com 35, ele jogou quantas partidas lá, Paulo? Quantas partidas? Jogou 18. Não adianta nem vir, não vai jogar o Campeonato Gaúcho. Mas isso sabe, isso tem muito a ver com o que o Cadu falou. Tem jogador que tem um perfil físico que suporta isso. Vou dar um exemplo do Valência. O Valência vai fazer 36 anos, 35, 36 anos. A idade, mais ou menos a idade que o Soares chegou aqui, com 37, parece que ele chegou, né? 36. Então, 36, mais ou menos a mesma idade. O Soares entregou o mundo para o Grêmio. O Valência, que está inteiraço fisicamente, é só Miguel. Agora a solução, Cadu, acabar com os regionais. Chega dos regionais. Não, mas eu sou um defensor de acabar com os regionais há muito tempo. Não, acabar não, mas foi que acabar. Porque o presidente da CBF já disse, olha, que... Aí mata o futebol, aí mata o futebol, aqui no estado. Não é isso. O presidente da CBF já disse que o projeto, os campeonatos regionais terão apenas 10 rodadas.
Não, 10 rodadas. aqui tinha 12, vai ter 11. Não, antes Esse o ano. Campeonato Gaúcho era o ano todo, aí passou para 6 meses. Depois passou para 3 Por que meses, não agora existe- está 60 dias. Não, Porque mas não existiam as deixa eu- competições que existem hoje. Deixa eu me querido. explicar melhor. Eu quero acabar com os regionais para a dupla Grenal. O regional. A dupla Grenal não tem que jogar. Para ter sentido. Não adianta no Os interior. clubes jogar no interior. Mas não dá nada. Por que eles fazem Isso com aí é dinheiro? para ter um resultado econômico. Não, mas os não- clubes, não tem, os clubes Avelino. funcionarem do Eles interior. estão quebrados igual. Mas, Todos mas eles esses estão clubes quebrados. precisam sobreviver, meu Mas amigo. não é com esse E a joguinho participação do Grêmio e do da Inter. dupla Grenal nesses jogos é importante para a economia do município. Mas isso aí é assistencialismo, cara. Não, mas é assistencialismo, mas por outro Pra lado Grêmio e também Inter. tem torcedores do Grêmio Internacional que não têm condições de vir a Porto Alegre, tem oportunidade de assistir o Grêmio Internacional. Essa é a alegação. Mas então não reclame do calendário. Ou formulismo, sei Não lá, reclama uma do calendário. forma que se dispute, depois se dispute aí 2 jogos quando a dupla Grenal. Então sei lá. classifica 2 do interior, aí a dupla Grenal joga só o quadrangular final. Tá Mas bom. tem essa preocupação, o novo presidente da CBF tem essa preocupação de todos os regionais, exatamente para que o calendário seja mais enxugado em relação às competições nacionais. E ele não vai mudar, sabe por quê que ele não vai mudar? Não Porque é a assim da noite boleirada, por dia a também. boleirada que as férias no verão. Só concluir o raciocínio. Eles querem as férias, eles não querem entrar no calendário europeu. Essa competição aqui, essa competição do Mundial Interclube, isso aí está dando uma ciumeira grande nos clubes que não estão participando, como o Vasco, como o Corinthians, o Internacional, nem o todos vão Grêmio, participar. o Atlético. Agora, por exemplo. essa questão das férias já vai mudar esse ano que vem. Nós terminamos aí o Campeonato Brasileiro 2, 3 dias antes do Natal. Quando é que serão vai as começar férias? o campeonato em início de janeiro. Janeiro. Dia 5 de janeiro. As férias serão dos jogadores em janeiro, porque termina o campeonato pouco antes do Natal. Então, E não tem carnaval para eles. pois é. Olha, falar em ter, você tem tudo que você precisa em termos de imóveis, na Central de Imóveis, condomínio, toda a sua equipe, para lhe dar assessoria o que você precisar em termos de imóveis. Você quer vender o seu imóvel, você quer alocar o seu imóvel, seu condomínio para ser administrado por quem? Você quer adquirir um imóvel? Lá tem todas as faixas financeiras, aquela que se enquadra perfeitamente dentro do seu orçamento. Então, esse contato, telefone convencional, celular, que serve de WhatsApp, um bairro histórico na Cidade Baixa, né? Na Cidade Baixa, na Rua 0 Patrocínio 385, onde fica a Central de Imóveis, condomínio e toda a sua equipe para lhe dar assessoria o que você precisar no segmento de imóveis. Todo e qualquer imóvel tem telhado, né? Então, qualquer tipo de problema que você teve ou venha a ter, esse é o caminho. SOS Telhado, 24 horas à sua disposição, também para lavagem, limpeza, inspeção de laje de piso, atende todo o estado do Rio Grande do Sul. Aí, telefone para contato, SOS Telhado, 24 horas à sua disposição. Bom, revisão do seu carro, aí troca de pneus, é na Casa Pneus, são 60 anos de qualidade. Lá você tem todos os itens para revisão do seu carro. E aquela promoção que está se tornando permanente lá na Casa Pneus, ou seja, na compra de 2 ou mais pneus, você ganha gratuitamente montagem, balanceamento, geometria e pode pagar em 10 vezes no cartão sem juros. Tá? Então está aí, o endereço, Avenida Ceará 1055, telefone na tela, caso você queira agendar 51, código de área 33424245. Mensagem dos nossos parceiros, voltamos logo dando sequência ao nosso 2 Toques desta quinta-feira. Faz um bom tempo. Um tempo bom, diziam. Ali havia de tudo um pouco. E no pouco, muitos sonhos cresciam. Tinha barbante, bola de gude e peão rodando solto na imaginação. Vela e lampião para iluminar as histórias contadas. Tinha renda e tecido. E se não me falha a memória, até vestido de noiva ali se fazia. Tinha combustível e mala de viagem para levar a esperança de quem partia. E aos poucos, alguns seguiam para a capital, transformando sonhos em realidade. Porque os sonhos crescem com a gente e não envelhecem jamais. Grupo Zafari, 90 anos. Todo dia, um novo começo.
Bem-vindos à Escola de Educação Infantil Doce Mel. Com 36 anos de história, localizada no bairro Chácara das Pedras, a escola é referência no cuidado e no desenvolvimento de crianças de 0 a 6 anos. Com um espaço de 1.000 metros quadrados, a escola promove uma educação que valoriza a autonomia, criatividade e o brincar livre, unindo teoria e prática em um ambiente acolhedor. A escola também conta com atividades de inglês, música, psicomotricidade, capoeira e expressão corporal, entre outras. A Doce Mel é, acima de tudo, um espaço onde a infância é respeitada, acolhida e celebrada com amor. Bem-vindos à Escola de Educação Infantil Doce Mel. A vida é feita de fases. É como um ciclo, onde tudo pode acontecer. Cada fase traz novas descobertas, novas alegrias, novos desafios e superação. O GBUX há mais de 100 anos tem planos para a sua vida acontecer com mais tranquilidade, proteção e segurança para você e sua família. GBUX, planos para a sua vida. Imagine você investir R$20 mil e ser sócio proprietário de um imóvel avaliado em R$6 milhões em um condomínio de alto padrão em Xangri-Lá, sabendo que a sua rentabilidade vai ser de no mínimo 45%. Ficou interessado, né? Quer saber um pouquinho mais sobre esse grande projeto da Casa Maia? Então entre em contato neste telefone abaixo, na bio ou no @diretecapão. Nós vamos estar passando todas as informações, dando mais detalhes desse grande projeto, que é único e é o futuro do litoral norte gaúcho. Olá para você que mora em Porto Alegre e precisa alugar um imóvel. A Credipago, em parceria com a Central de Imóveis, traz o aluguel facilitado para você. Alugue sem fiador, sem burocracia. É só ir até a Central de Imóveis e apresentar o seu cartão de crédito e CPF. Seu cadastro é analisado em 15 minutinhos. Não perca tempo. Procure a Central de Imóveis e alugue com a Credipago.
Estamos de volta com o nosso Dois Toques desta quinta-feira, com Roberto Pauletti, Ayrton Rocha e José Avelini Neto. Nosso Dois Toques para a Unimed. A Unimed sempre com aquelas suas promoções, né, nos facilitando de qualquer maneira, com uma promoção desse mês de junho, olha, imperdível, né? Chegou a melhor hora de cuidar de você, da sua família e da sua empresa. A Unimed, com preço de 2024, ou seja, do ano passado, hein? E é só até o dia 30 de junho. Tá chegando perto, não deixe de aproveitar. Contrate agora e conte com a maior rede médica do Brasil, unidades próprias, estruturas com o que há de mais moderno para cuidar da sua saúde. Acesse unimedpoa.com.br, repetindo, unimedpoa.com.br, ou chame no 3316-5000. 3316-5000. Existe cuidado, existe Unimed Porto Alegre. Nossos Dois Toques também para o Senai. Aí, preocupação é com a sua empresa, né? Você quer a sua indústria mais produtiva, consultoria gratuita, redução de custos, mais faturamento? Então participe do Brasil Mais Produtivo. Acesse plataformaprodutividade.com.br. Repetindo, plataformaprodutividade.com.br. Sempre lembrando que o Senai é uma iniciativa do Sistema Fiergs. Tem à frente, né, nosso querido amigo presidente Cláudio Beer. Olha só, papai, mamãe, vovô, vovó, netinho, netinha, filhinho, filhinha, com aí até 6 anos de idade, esse é o caminho. A Docimel, né? Educação infantil, olha, são 36 anos de história, a Escola de Educação Infantil Docimel, ela é referência no cuidado e no desenvolvimento de crianças de 0 a 6 anos. Um ambiente acolhedor, são os contatos da Docimel Educação Infantil, telefone celular, que serve de WhatsApp também, e o Instagram, para que você tenha mais informações, mais detalhes, da maneira que você quiser. Aí, ó, Escola Infantil Docimel. O que dá para a gente projetar em relação à dupla Grenal, com essa movimentação? O Grêmio já em atividade, Internacional agora no final de semana, né? Estávamos de férias, né? Sempre reclamavam a necessidade, tempo para treinar, né? Para recuperar seus jogadores. Parece que agora tudo isso vai acontecer, né? Mas eu acho que quem de férias estão os dirigentes da dupla Grenal aí, né? Quem é o diretor de futebol do Inter? Tem diretor de futebol do Inter? O vice-futebol do Internacional? Não, diretor de futebol não tem. O tal pro vice. Eu só quero fazer eu te interrompi para dizer, só fazer uma janelinha aqui. O vice-presidente de futebol do Internacional, ele tem que chamar o Roger, o D'Alessandro, e tem que intervir na base do Inter, porque o time do Internacional Sub-20 vai ser rebaixado. Sub-17 o time na profissional, zona, Sub-20 na zona e o profissional na zona. O profissional vai sair, eu acho que vai sair sem muita dificuldade, até porque agora voltam os titulares. Isso. Agora, é um escândalo o Internacional, e não sei se vocês viram ontem, o Inter perdeu o Grenal 2-1. Vocês viram a atitude do camiseta número 5 do Internacional? Ah, foi. Jogaram. Foi expulso pelo juiz, né? Atiraram um sinalizador dentro do campo, devolveu. Ele pegou o sinalizador e atirou contra a torcida do Grêmio. Quer dizer, o torcedor está errado, não é punido, mas o jogador que faz isso, que tipo de atitude o clube vai ter em relação a um descompensado aí, que faz um troço desse aí? Eu não sei nem o nome do rapaz. É menor de idade, né? Mas isso mostra, sabe o quê? Que não tem comando dentro do Internacional, que não tem comando na base, que o time da base, eu nem sei se é bom ou ruim, né? Mas deve ser muito ruim. Isso é um fato inusitado, né? Que possivelmente o comando não imaginava que fosse ocorrer um episódio desse, né? Mas não deixa de ser tu está no rebaixamento. No caso, não deixa de ser um fato lamentável, perigoso. Colete, deixa eu te dizer uma coisa, na minha experiência aqui na presidência do Tribunal de Justiça Desportiva, uma coisa que me surpreendeu muito até o pessoal disse assim, o senhor agora está mais calmo lá, terminou o gauchão. É que o Tribunal de Justiça Desportiva ele pega sub-14, sub-15, sub-16, sub-17, pega o feminino, então não diminui nunca o movimento, né? O movimento tem. Mas uma coisa que me chama muito a atenção, agora correlacionando com o que tu disseste, é o número de expulsões que tem nos jogos da categoria de base. Então, talvez fosse um item muito importante a gente analisar
tá? Porque, pelo contrário, para nós o número de julgamentos lá é exatamente em número em função de expulsões e citações em súmula. E é muito maior que o profissional, sim, o número. Então não é um fato isolado. Não digo que jogar uma coisa seja um fato corriqueiro, não. Mas eu estou dizendo dos litígios, de ter 3, 4 jogadores expulsos numa partida, não é anormal. E isso talvez nós pudéssemos começar até via instituição de federação, via os clubes, os patrocinadores de clubes, né? Que os meninos ali já começassem também, porque depois vão fazer isso vão fazer isso no profissional e aí a perda é muito maior. Mas isso aí também tem um aspecto aí que é o aspecto familiar, né? Porque esses meninos que vêm para as categorias de base, eles não têm um suporte de educação familiar caseiro. Os pais, um trabalha, o outro está aqui, a mãe... Mas isso o clube tem que dar. Claro. Por isso que eu disse, institucionalmente nós tínhamos que começar a trabalhar esses clube não é esses clubes não têm obrigação de dar educação para eles. Mas, Avelino, no meu tempo já vinha o Renato de Bento Gonçalves, o Derlei veio morar embaixo da arquibancada. Eu acho que isso, esses jovens que vencem, e peguei 2 vencedores, tá? Mas esses jovens que vencem, eles se desprendem da família com 14, 15 anos, exatamente, até porque vem de uma origem muito humilde. Então eu acho que teria que o clube ter uma... Hoje, já nós não temos um técnico tem 2 auxiliares. Depois tem a comissão, própria do clube, não sei quem. Aí a base, aí tem assessor, tem fisiologista. Olha quantas pessoas capacitadas e nós não conseguimos nos dedicar um pouquinho a controlar o emocional dessa meninada. É um alerta que eu estou dando. Mas esse é um fato assim como se elogia, também se critica. Né? Tu falou em relação ao diretor de esporte. Quem é o cara que cuida do vestiário? Claro que o vice-presidente é o Bisol, o Zé Bisol. É o genro do Romildo, né? É o D'Alessandro. O Internacional em 2 partidas extremamente complicadas no futebol brasileiro, que era com o Fluminense aqui, aquele jogo que perdeu, e depois com o Atlético Paranaense, onde o Inter acabou com aquela derrota entrando na zona de rebaixamento. Onde é que estava o seu D'Alessandro? Sabe onde é que estava o Filipão ontem? Sabe onde é que estava o Filipão ontem? Estava vendo as bases lá, na arquibancada, vendo esse jogo. O cara ganha 600 pau por mês, ele está justificando o dinheiro dele. O D'Alessandro, eu pergunto sempre, eu fui um fã do D'Alessandro, como todo mundo é. O que faz o D'Alessandro lá dentro do Internacional? Eu não consigo entender até agora. É só gritar. E por isso que eu perguntei quem é o negócio dele é gritar dentro do Tem diretor de futebol internacional? Porque se eu sou o diretor de futebol, eu mando o D'Alessandro lá. Vai lá. Tu ganha uma fortuna para acompanhar essa garotada. E o Ruschel tem toda a razão, me desculpe te contradizer, mas o clube tem que orientar os meninos. O menino chega sem condições emocionais, o clube ele tem que checar isso e tem que dar um suporte ou não bota jogar. Não. Mas os clubes, se ele não tem condição... Os clubes, de modo geral, fazem isso. Acontece que o clube não tem essa preocupação, não pode ter essa preocupação de fazer. O clube tem a obrigação de cuidar dos meninos, treinar, dar todo o suporte necessário. A educação tem que vir de casa. Quer dizer, o jogador já vem com um problema de casa. Até eu faço referência à personalidade. Para isso tem os assistentes sociais, Avelino. Sim, mas os clubes têm isso. Agora o Internacional ajuda. É um grande problema, hein? Além do que já tem. Olha, um dos destaques do Internacional, e um dos jogadores lesionados que voltou é o Carboneiro, né? O Carboneiro. Só que para manter esse jogador, ele vai ter que fazer uma opção de compra, pagar aí em torno de, quase 30 milhões para manter esse jogador. Não vai ficar. Até porque não tem bola para ficar. Mas parei um pouquinho, o Carboneiro deu o Internacional foi com o Carboneiro e só você o Carboneiro. O Gauchão, né? O Gauchão jogou muito. O Gauchão jogou muito, Agora... mas é um jogador que... Até pelo esquema do jogo do Roger, né? Que ele bota o Wesley pela direita e o Carboneiro e agora eu pergunto o seguinte... E o Inter, quando ele saiu, o Inter também caiu. Agora eu vou perguntar na condição de apresentador. Te derrubaram, Cadu? Te derrubaram ao vivo? Até meio-dia 15. Mas vem cá, qual é a perspectiva dos nossos times agora no Campeonato Brasileiro? Essa é a grande questão. Eu, pessoalmente, acho o seguinte, não vai mudar muito, nem para o Grêmio no Internacional. Acho que não vai mudar, porque
Porque agora vem o Flamengo jogar aqui com o Internacional, aqui e lá, primeiro lá e depois aqui. Mas aí, Avenida, aí tu tem que ver. E aí vem o Fluminense. Não, mas aí tu tem que avaliar o seguinte: como é que vai chegar o Flamengo aqui? Ou como é que vai chegar o Fluminense aqui? Vão chegar desgastados? Vão chegar até com a possibilidade de ser campeão? Tem. É impossível, não é. É improvável? É. Mas não é impossível. Se o Flamengo chegar aqui com o título do Mundial, ou o Fluminense. Mas tem um paralelo aí muito grande, é a diferença Não se falava que tinha que ter essa parada para recuperar. Esses 4 não. Mas a diferença é da água pro vinho. É da água pro vinho. O Rush falou muito bem, olha o time do Flamengo. O Flamengo tem 2 times, para quase 3 times. E o Internacional não tem nenhum time. Mas isso se sabe, isso se sabe, isso não é de hoje. A possibilidade, não é de agora. Tem possibilidade de ganhar? Tem. Passar pro Flamengo? Acho que tem. Claro que tem. Mas é remota. É remota. Eu não acho remota. Hein? Não acho remota. É remota, sim. Eu não acho remota. Não acho. Eu não acho remota. Tá, se não quiser considerar remota, meio termo. O Internacional não jogou agora com o Flamengo, não foi lá no Maracanã. Não empatou, podia ter ganho o jogo também. Eu não acho remota. Aí, ainda mais que são 2 jogos. Porque não vai ter. Remoto é um termo pesado, porque nós fomos para um termo remoto, o remoto dá a ideia de impossível. Agora vem o Flamengo aí. Vem o Flamengo aí. Há uma grande possibilidade. O Flamengo tem o Gerson. Não sei que já é. Que o Gerson joga por 3. O Gerson vai ser vendido. O resto não vai ficar. Não vai ficar. Dúvida você não tem nenhuma se tudo que você precisar em termos de ferragem, tem na Ferragem Lampião, que é uma ferragem profissional. O slogan da Lampião, se não, a gente vai direto ao Lampião, porque lá você tem a certeza de encontrar tudo que você precisa, tudo que você imagina. Vão para 40 anos no mercado, Ferragem Lampião, uma ferragem profissional, está aí o Teleentregas e o endereço da Ferragem Lampião. Nosso 2 toques também para o nosso banco, o Banco do Grande, o Banco dos Gaúchos, aquele que está em todos os segmentos de nossas vidas, sempre nos facilitando de que maneira, como é o caso de agora, que é o consignado CLT. Olha, então, crédito consignado CLT é aonde? É no Banrisul. Empréstimo fácil para quem tem carteira assinada. Olha só. Então, contrate no app, no aplicativo do Banrisul. Esse é o nosso banco, o Banco do Grande, o Banco dos Gaúchos. Você quer embelezar o seu ambiente, seja ele que for, então você tem os quadros personalizados da Clique Impresso, a gráfica que pertence ao Grupo Pressul, e além dos quadros personalizados, diversos serviços e produtos que você lá encontra. Olha só essa facilidade, uma loja sempre bem pertinho de você, e aquela maior ainda, hein? Você pede e recebe em casa. Está aí o telefone e o site cliqueimpresso.com.br. Mensagem dos nossos parceiros, voltamos logo para o segmento final do nosso 2 toques desta quinta-feira. Você que tem conta empresarial Banrisul, agora tem limite turbinado do cartão Banricompras Empresas para comprar tudo o que precisa para o seu negócio. E se você tem uma empresa que vende para PJ, aproveite também. Ofereça para os seus clientes as condições imbatíveis do Banricompras Empresas. Até 60 dias para pagar ou parcelado em até 12 vezes. Banricompras Empresas. Bom para quem usa, melhor para quem recebe. Here, movement that inspires. A Tonel Busnello S.A. é uma das mais bem conceituadas empresas do Brasil, qualificando-se como referência nos segmentos de obras de infraestrutura, construção pesada, construção de túneis, mineração, barragens hidrelétricas, urbanismo e saneamento. Somos comprometidos com o resultado e visamos satisfação dos clientes, profissionais que atuam conosco, acionistas e sociedade. A marca Tonel Busnello é sinônimo de qualidade.
Estamos de volta com o nosso Dois Toques essa quinta-feira, com o Roberto Pauletti, Ayrton Ruxo, Zé Avelino e Neto. Nosso Dois Toques para lavagem 5 e 6, para deixar o seu carro, que é um brilho espelho total, né? Aquele atendimento VIP é diário, tem tempo durante a semana, sábado, domingo, feriado, para ficar melhor para você. São 45 anos a lavagem 5 estrelas. Está aí o telefone, o endereço, Avenida Lino Lopes, um ponto tradicional em Porto Alegre. Agora você deu aquela cilada com o seu carro, deram uma batidinha no seu carro, então aí martelinho de ouro para resolver o seu problema. Está aí. Euclides da Cunha 309, telefone para você agendar com o Marcelinho. Então, aí, para deixar o seu carro zerado, é no martelinho de ouro. Bom, aqui, esse é um assunto polêmico que está sendo tratado aí, Ruxo, aí, né, todos, e traz, é um dos assuntos da revista Gol, do Zé Avelino Neto, 42 anos da revista Gol, que é essa questão polêmica aí, né, em relação aí além do processo acessório do Grêmio, essa questão aí da Arena, né? Aí é candidato dizendo que vai comprar a Arena, é outro candidato dizendo que não, que vão voltar para o Olímpico, né? É o processo acessório do Grêmio que está vivendo isso aí, né? O que vai acontecer somente lá, mais para o final do ano, no mês de outubro. Mas essa situação também, porque envolve todos esses problemas que o Grêmio enfrenta com a Arena. E também essa questão aí, que já está o Grêmio vivendo isso, a questão do processo. 5 candidatos de oposição. Quero muito rapidamente dizer que todo e qualquer torcedor do Grêmio que seja sócio há 10 anos tem o direito legítimo de almejar ser presidente. Que é o caso do Marcelo Marques. E não é conselheiro. Não vai ser, não precisa ser. Não precisa. O estatuto exige 10 anos de sócio e qualquer um gremista que esteja tem o direito. Segundo, sobre a questão olímpico, o Olímpico não é mais do Grêmio. O Grêmio tem a posse do Olímpico, mas não tem a propriedade. Já a Arena, o Grêmio tem a propriedade, mas não tem a posse. Não sei se me fiz explicar assim, a grosso modo. Tá? O Grêmio falta 11 anos para terminar a sua adimplência em relação à Arena Porto Alegrense. Já comprar a Arena, no momento, é uma questão jurídica muito difícil. O presidente Romero muito difícil. Isso, o próprio atual diretor. Porque não se trata de uma questão somente financeira, se trata dos encalços jurídicos, né? Porque tem empresas que estão sob alienação judicial, então tem problema para assinar, tem uma dívida em volta do entorno que até hoje ninguém assumiu. É um problema. Como fica isso? Então, Cadu, no momento está um caso muito difícil. Eu não gostaria, eu preciso dizer isso, eu sei que estamos no final, mas é exatamente que não se usasse isso como argumento para virar presidente do Grêmio. O Grêmio é um clube de futebol porto-alegrense. Ontem esteve aqui o Gustavo Schmidt, que é um conselheiro importante, está uma reunião lá com o grupo de Denis Abraão, que é um dos candidatos, e foi apresentado um projeto aí, olha só, um projeto de retomada de retorno ao Olímpico. Bom, vamos ver o que acontece aí daqui para frente. Bom, o que é certo, como sempre saímos daqui, vamos para o Barranco, restaurante churrascaria mais premiado do Rio Grande do Sul, referência nacional. É o complexo do Barranco e do Barranquinho sempre à sua disposição. Não esqueçam das promoções que você tem de terça a domingo no Barranquinho. Você curte onde você quiser, tem delivery, tem Cauê, tem entrega. Você nunca privado das delícias do Barranco e do Barranquinho. Eu vou para lá em qualquer local, sempre com o meu Kia da Salmota. Vendo a Avenida Ipiranga 8117, o Jefferson está lá para lhe dar toda a assessoria que você precisar para o seu Kia. Ao lado, aos adeptos duas rodas, que é o caso do Pauletti e do Ruxo, né? As facilidades que o Jefferson lhe oferece lá na Suzuki Salmota. Preço e qualidade, só tem um caminho. Esse grupo que esse ano está completando 90 anos. O slogan de estudo, economizar é comprar bem. Isso você só tem no grupo Zafari. Obrigado, Pauletti. Obrigado, Ruxo. Boa noite. Obrigado, Avelino. Obrigado a você pela audiência, pela companhia. Continua a programação que você estiver assistindo. Na Massa TV, mais atrações chegando aí para você. Olha só, não viu ao vivo, qualquer do dia da noite, você tem meu canal. 2 Toques Cadu Oliveira. Vai lá, escreva, compartilhe e dê o seu like. A todos vocês, um ótimo final de noite.
Dois Toques. Oferecimento Kia Sun Motors, Suzuki Sun Motors e GBUX Previdência e Seguro de Pessoas.